Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora veremos o que temos nesta aula. O objeto de conhecimento, volume de prismas e cilindros, detalhamento, resolução e elaboração de problemas com volume de prismas e de cilindros retos. Muito bem, vamos então iniciar a nossa aula. Muito bem, então a nossa aula de hoje será o cálculo de volume de cilindros retos, né? Então a gente vai resolver aí alguns exercícios, né? E fixar aí esse conteúdo, né, sobre o cálculo de volume de cilindros retos. Então vamos ver o primeiro exercício que nós teremos. Temos aí o seguinte: calcule o volume de um cilindro circular reto em cada caso. Então, na letra A, nós temos assim, sendo a área da base 4π centímetros quadrados e a altura 6 centímetros. Então, a gente precisa calcular a área desse cilindro, que tem na base aí essa medida, 4π centímetros ao quadrado e uma altura de 6 centímetros. Então, se a gente fosse pensar em desenhar um cilindro desse jeito, mais ou menos aqui um desenho, nós temos aqui a indicação de que a altura do cilindro mede 6 centímetros e a área da base 4π centímetros quadrados. O que significa? Que a medida dessa área da base, que no cilindro vai ser um círculo, né? Nós já temos aqui essa medida. A área dessa base é de 4π centímetros quadrados, ou seja, eles não definiram aqui o valor do π, né? A gente só está colocando o π aí no resultado de área, né? Então, dessa forma, para calcular o volume, o que é necessário? A gente precisa saber exatamente qual é a área da base do cilindro, e a gente já sabe, né, que é essa daqui, e aí a gente precisa multiplicar pela altura, que no caso aí foi dado a medida de 6 centímetros. Então, basta a gente fazer a multiplicação entre os dois para descobrir qual é o volume, né, desse cilindro aqui. E aí ele diz que o cilindro é reto, né, por isso que eu desenhei ele de forma reta, que é justamente ele formando aí um ângulo de 90 graus com o chão, né, digamos assim, ele está reto, ele não está inclinado. Então, para calcular aqui a área dessa letra A, né, nós vamos simplesmente multiplicar aí essas duas medidas, né? Vou colocar aqui letra A, e aí a fórmula do volume vai ser: o volume do cilindro é igual a π vezes a medida do raio ao quadrado vezes h, certo? Só que aí, o que a gente já tem de informação? A gente já tem essa informação aqui, πr ao quadrado, porque πr ao quadrado é a área da base. Então, a gente pode verificar a fórmula assim, área da base vezes altura, né? Sendo que a área da base, como a base sempre vai ser um círculo no cilindro, a área da base é calculada dessa forma, π vezes r ao quadrado. E aí a gente já sabe que esse π ele é um número irracional. Normalmente a gente pode calcular o π sendo 3 centímetros, né? Nesse caso a unidade de medida é centímetros, ou o π ele pode ser 3,1 ou até mesmo 3,14, né? Mas também a gente pode deixar aqui em função de π. Né? A gente pode deixar na resposta esse π se a gente não for precisar dele para fazer mais cálculos, né? Então, vamos continuar aqui o nosso cálculo. O volume vai ser igual à área da base, que é de 4π centímetros ao quadrado, vezes a altura, que é de 6 centímetros, né? Então, vejam que eu estou colocando a unidade de medida aqui, né? E aí, então, calculando, 6 vezes 4 vai dar 24. O π eu vou repetir porque eu não substituí o π nesse resultado. E aí a unidade de medida continua sendo centímetros, só que agora nós vamos ter aqui centímetros cúbicos, né? Porque a gente está multiplicando centímetros quadrados por centímetros
E aí a resposta é repetir os centímetros e somar os expoentes, né? Essa é a regra da potenciação. Então, centímetros cúbicos, né? Então, sempre que a gente tiver volume de alguma coisa, a gente vai ter sempre aí a unidade de medida elevado a 3, né? E quando for a área, vejam bem aqui, né? Que a gente tem elevado ao quadrado. Então, quando é área, eleva ao quadrado, e quando é volume, eleva ao cubo. Certo? Então, essa é a resposta da letra A. Bastava multiplicar a área da base pela medida da altura. Como os dois também eram centímetros, né? Facilitou, só precisou a gente fazer a multiplicação. Na letra B, ele quer que a gente calcule o volume de um cilindro circular reto, sendo a base de um círculo de raio de 5 centímetros. Então, agora, o raio da base do cilindro, que é um círculo, mede 5 centímetros e a altura 10 centímetros. Então, vamos lá, né? A gente pode desenhar para facilitar o entendimento. Então, na letra B, eu posso desenhar aqui, mais ou menos, um cilindro reto. E aí, agora, ele diz que a altura é de 10 centímetros. Ok. E também ele fala que o raio, né, da base, que é esse círculo aqui embaixo, o raio, ele mede 5 centímetros. Então, aqui, olha só, esse raio mede 5 centímetros. Pronto. E agora, o que a gente precisa fazer? Preciso saber qual é essa área, né? Então, essa informação do raio de 5 centímetros não é suficiente, né, para eu multiplicar pela altura. Não, porque a fórmula não fala que é raio vezes altura somente, né? Tem que multiplicar pelo π e o raio tem que ser elevado ao quadrado, que é justamente a medida da área desse círculo aqui da base. E para calcular essa área, eu vou precisar do valor do raio, por isso que a questão me deu a informação do raio. Então, se já tiver a área da base, é só multiplicar pela altura. Se não tiver a área da base, só tiver o raio, tem que encontrar primeiro a área da base. Então, vamos colocar aqui na fórmula, né? Vou colocar a fórmula inteira, porque eu ainda vou calcular a área da base, que é π vezes r ao quadrado. Aqui eu calculo a área da base e multiplico pela altura para encontrar o volume. Então, o volume vai ser... Vou repetir o π, né? Porque eu vou escolher não substituir nenhum valor para esse π. Eu vou deixar a resposta com o π igual esse da letra A, que a resposta ficou com o valor do π. Né? Então, π vezes r ao quadrado, e o r é exatamente a medida do raio, então é 5 ao quadrado, vezes h, que é a altura, que é 10. Então, veja que é só você ter em mente aqui a fórmula do volume do cilindro, né? E identificar corretamente quem é o π, aliás, quem é o raio, quem é a altura, né? E se o problema disser para a gente utilizar algum valor para π, por exemplo, pode ser que o problema mande a gente usar o valor de 3 para π. Aí a gente substituía aqui no lugar do π o 3. Mas a questão não falou nada, então posso escolher deixar como π. E agora vamos calcular. Então o π vai se repetir. 5 ao quadrado eu resolvo primeiro, né? Não posso resolver essa multiplicação primeiro, porque é prioritário resolver a potenciação. Então, 5 ao quadrado é 25. E aí, sim, eu vou multiplicar esse 25 por 10. Logo, 25 vezes 10 vai dar 250. E aí, eu finalizo colocando o π. Porque ainda falta substituir o valor desse π aí, né? Então, qual vai ser a unidade de medida? Olha só, as unidades de medida são centímetros. Então, vou colocar aqui a unidade de medida centímetros e elevar a 3. Esse vai ser o volume desse cilindro, né? 250 π centímetros cúbicos. Então, quando a gente fizer a substituição aqui desse π, por acaso, se a gente colocasse por 3, aí o volume ia ser 250 vezes 3, ia ser 750, né? Então, por isso, não esqueçam de colocar esse π, senão o volume vai estar errado. Aí, continuando, a gente tem aqui na letra C, ele quer que também calcule o volume desse cilindro, sendo que a base agora é um círculo de diâmetro de 20 centímetros e a altura 30 milímetros.
Então, vamos lá desenhar novamente aqui mais ou menos o cilindro. E agora, né, a gente tem a informação de que o diâmetro da base, que é um círculo, mede 20 centímetros. Então, lembrando, o raio é do centro até qualquer ponto da circunferência. O diâmetro, ele vai passar exatamente no centro de um ponto ao outro. Então, o diâmetro, ele vai ser 2 vezes o raio, né? Nós temos aqui o centro da circunferência. Como a questão disse que é diâmetro, então o diâmetro todo mede 20 centímetros. Se o diâmetro todo mede 20 centímetros, quanto é que vai medir só o raio, né? Que é o que eu quero. Só o raio vai medir a metade. Então, esse raio vai medir 10 centímetros. E é essa informação que eu quero. O problema me deu aqui a informação de 20 centímetros para eu poder calcular a metade, né? Saber que a metade do diâmetro é o raio. E aí eu sei agora que o raio mede 10 centímetros e é esse valor que eu vou utilizar. A segunda coisa que ele diz é que a altura é de 30 milímetros. Aí a gente chega aqui no ponto que eu falei para vocês. Veja só. Eu tenho aqui o raio em centímetros e a altura em milímetros. Posso fazer a multiplicação entre eles? Vai dar tudo certo? Não posso, né? Porque eu preciso que esteja tudo em centímetros ou tudo em milímetros para poder fazer as contas, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar esse 30 milímetros em centímetros. Então, para transformar de milímetros para centímetros, a gente divide o valor por 10. Então, eu vou pegar aqui o 30, dividir por 10, e aí 30 dividido por 10 é 3. Agora sim, eu tenho aqui a informação de 3 centímetros. Então, é esse centímetro aqui de 3, né, que eu vou utilizar. Não vou usar aqui nessa forma em milímetros. Então, olha só, nesse problema, ele deu para a gente o diâmetro para a gente pensar aí que o raio é 10. E ele deu também a altura em milímetros para a gente também fazer transformação e colocar ele em centímetro. Então, veja que nessa letra C, os valores não vieram bonitinhos aí só para a gente colocar na fórmula e calcular. A gente teve que primeiro analisar, né, para verificar o que a gente tinha e calcular o que realmente a gente precisa, que é o que está na fórmula, né? Porque a fórmula, volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura h. Então, a fórmula, ela pede que seja raio, então não posso colocar valor de diâmetro, né? Se a questão der o valor do diâmetro, divida aí na metade, esse vai ser o raio. E a altura aqui, né, apesar de ele ter dado a altura, só que ele deu em milímetros, então a gente transformou para ter centímetros. Agora, com as informações que a gente já tem, a gente pode substituir e encontrar o volume. Repito aqui o π, porque não vou substituir novamente ele. R ao quadrado, agora a gente já sabe que o raio é 10, e o 10 a gente eleva ao quadrado, vezes a altura h de 3 centímetros. Calculando aqui, a gente vai ter π vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10, então vai dar 100, vezes o 3. Ok, então vou finalizar aqui que o volume vai ser 100 vezes 3 é 300, 300 π. Vejam que eu estou colocando o π no final, né? Mesmo que ele venha aqui no início, mas é mais organizado a gente falar assim, 300 π, né? Do que π 300, né? Então, por isso que eu coloquei aqui o π no final. E aí, vamos olhar a unidade de medida. Eu usei centímetros com centímetros, né? Então, vai ser centímetros ao cubo, né? Então, aqui o volume, nessa letra C, 300 π centímetros cúbicos. Importante também você fazer a leitura correta, né? Da forma que você está vendo, 300 π centímetros cúbicos. Certo? Então, assim a gente já consegue responder essa letra A, essa letra B, essa letra C. Então, vamos para o nosso segundo exercício, que diz o seguinte, é uma questão da Unicamp de São Paulo. Olha só, o que diz a questão? Considere um cilindro, então é para você pensar em um cilindro circular reto. Então, é um cilindro
da forma mais natural possível, né? Um cilindro circular, ou seja, tem a base aqui circular e ele é reto, ele não é inclinado. Então, olha só o que diz a questão. Se o raio da base for reduzido pela metade e a altura for duplicada, o volume do cilindro é reduzido em 50%? Será? Ou será se o volume do cilindro vai aumentar em 50%? Ou será se o volume do cilindro vai permanecer o mesmo? Ou será se o volume do cilindro é reduzido em 25%? Então, olha que questão, né? Questão de análise aqui. Nós vamos, então, vou desenhar aqui para vocês visualizarem, né, o que a questão está querendo. Tem o cilindro, vou desenhar ele menor aqui. E aí, o que a gente tem? A gente nem tem números ali, né? E agora? A gente preenche o que a gente tem. Então, ele diz assim, ó, se o raio da base, então onde é que é o raio? É bem aqui, né? Do centro até a qualquer ponto da circunferência. Aqui a gente tem o raio. Como eu não sei a medida do raio, eu vou chamar de R. Somente R vai ser o suficiente para a gente analisar essa questão. Então, vou colocar aqui R de raio. E a altura, H, né? Então, aqui a altura H, ok. Aí, o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, se o raio da base for reduzido pela metade. Então, eu vou desenhar aqui um outro cilindro com esse mesmo raio, mas agora, na verdade, pela metade, que é o que ele quer saber, né? Então, esse cilindro, ele vai ser a metade aqui, né? Na largura. E aqui agora, a gente tem esse mesmo raio, quase na metade aí, né? Só que aí, como ele disse que o raio está pela metade, né? Eu vou colocar esse raio aqui, é o mesmo raio do primeiro cilindro, só que ele fala que é a metade, né? Então, esse raio, ele é R sobre 2. Né? A metade de um raio é pegar ele e dividir por 2. Então, ele está dizendo, ó, se isso aqui acontecer, né? Se o raio for reduzido pela metade, e a altura, ele fala, a altura for duplicada. Então, ele está mostrando aqui que o cilindro ele vai ser o dobro na altura aqui. Mais ou menos assim, né? Então, o que aconteceu? O cilindro afinou e ficou mais alto, né? E aí ele diz que a altura é duplicada. Ah, então o que a gente vai ter aqui? Ao invés de H, vão ser 2H. 2H. Ah, mas aí eu posso, aliás, fazer uma outra substituição. Olha só, essa altura aqui na verdade, não, né? A gente pode deixar assim. Essa altura e do outro cilindro vai ser 2H. A gente vai deixar assim mesmo. O que vai acontecer? Ele quer saber. Será se esse volume aqui do novo cilindro vai ser o quê? Né? Ele vai ser menor do que esse primeiro? Ele vai ser menor a metade? É isso que ele diz aqui na letra A. Ele vai ser reduzido em 50%? Ou será se esse volume do segundo cilindro ele vai aumentar em 50%? Ou será se ele permanece o mesmo, os dois cilindros aí têm o mesmo volume, ou reduzido em 25%? O que a gente vai fazer para encontrar essa resposta, né? Visualmente nem dá para a gente perceber, né? Na verdade, se a gente for pensar visualmente, parece que vai continuar o mesmo, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume desse cilindro 1 e vou ver o que acontece com o volume desse cilindro 2, né? Aí no raio do volume 1 eu vou utilizar esse Rzinho e esse H. E no volume 2 eu vou utilizar o R sobre 2, porque ele quer que o raio seja metade, e eu vou utilizar esse 2H. Essa vai ser a diferença de um volume para o outro. Aí eu vou ver o que vai acontecer no final, tá? E aí então eu vou mostrar para vocês aqui como vai ser esse cálculo, né? Eu desenhei aí para vocês terem uma ideia do que a questão está querendo saber, né? O que vai acontecer de um cilindro para o outro. Então, eu tenho aqui o primeiro cilindro, vou fazer de um por um. Nesse primeiro cilindro, a gente tem ali o R, que eu desenhei para vocês já, né? E temos o H, que é a altura. Então, eu vou calcular qual seria o volume, né, desse cilindro. O volume seria o normal.
π vezes r ao quadrado h, né? O r aqui é o mesmo r do raio e o h, que é a altura, é essa altura aqui. Então, beleza, olha só. A fórmula desse primeiro cilindro é essa aqui. π r ao quadrado h. Esse vai ser o volume. Agora, a gente vai verificar o segundo volume. Para o segundo volume, o que vai acontecer? O raio vai ser a metade. Então, como eu falei para vocês, r sobre 2, que é a metade. O dobro da altura vai ser 2h. Então, esses dois valores é o que eu vou substituir na fórmula agora. Então, olha só, a fórmula πr ao quadrado h, eu substituí no lugar do r sobre 2, que é o raio. O raio agora é a metade, né? Então, r sobre 2 elevado ao quadrado vezes o h. O h é o dobro agora, né? Então, eu vou colocar 2h. E aí, vou fazer conta. R sobre 2 ao quadrado é r ao quadrado sobre 4, né? O r vai ao quadrado e o 2 também vai ao quadrado, vezes o 2 aqui, h. Então, a gente fazendo essa multiplicação, vai ficar π r ao quadrado vezes 2h na parte de cima e embaixo vai ficar o 4. Né? Só fiz a multiplicação, ó, π vezes r ao quadrado vezes 2h. E o 4 é o denominador, então ficou lá como denominador. E aí agora, o que acontece? Eu posso simplificar esse 2 aqui com o 4 de baixo, então esse 2 de cima vai sumir, né? Ele vai sumir aí na divisão, e aqui no 4 vai ficar 2. E aí, olha só, o que aconteceu? A fórmula ela ficou πr ao quadrado h dividido por 2. Então, olha a diferença. No primeiro volume, é a fórmula normal, πr ao quadrado, né, do primeiro cilindro, πr ao quadrado h, e depois das modificações, de a gente duplicar a altura e reduzir o raio pela metade, ficou ali a fórmula πr ao quadrado h dividido por 2. Então, olha só, volume 1, volume 2. O que a gente pode perceber aí desses dois volumes? Na parte de cima é o mesmo, né? Temos aqui, ó, o volume e o volume ali, πr ao quadrado h, é a mesma coisa. Só que veja o que aconteceu com o volume ali. Ele vai ser dividido pela metade, né? Dividido por 2. Então, o que aconteceu quando a gente diminuiu o raio pela metade, duplicou a altura? O que aconteceu? O volume ele está reduzido pela metade. Então, não permanece o mesmo volume como a gente achou que permaneceria, né? Ele foi simplesmente reduzido pela metade. Então, essa vai ser a resposta da nossa questão. Vai ser reduzido o volume em 50%, né? Porque a gente já sabe que 50% é metade de qualquer valor. Então, assim a gente responde essa questão, né, número 2, esse exercício número 2. Vejam que não tinha número nenhum para calcular, a gente só substituiu o raio e a altura e chegamos aí, né, numa análise entre os volumes e vimos que um vai ser a metade do outro, certo? Então, essa é a resposta. Vamos ver agora mais um exercício aqui que eu trouxe para vocês. Olha só, bem simples aqui, calcule a medida do volume do cilindro a seguir. Tem aqui o raio 5, a altura 13, basta então a gente substituir na fórmula, né? Olha só, o π ele vai ser ou 3 ou 3,14 ou o próprio π, nesse caso eu vou usar o próprio π, e aí o raio é 5 e a altura é 13. Então substitui na fórmula e vamos ver como fica, olha só, o volume vai ser o π vezes o raio ao quadrado, o raio é 5, então vai ficar 5 ao quadrado vezes 13, e aí o volume vai ser então 325π, né? Porque π vezes 25 vezes 13, aí você multiplica 25 vezes 13, dá 325. E aí você deixa o π. E cadê a unidade de medida? Bem, nesse exercício, ele não trouxe unidade de medida, né? Vejam que aqui só tem o 13 e o 5. Então, não tem unidade de medida, vamos deixar ali somente no π, certo? Muito bem, então vamos ver mais um exemplo aí para a gente fixar melhor esse conteúdo. Vamos ver aí o exemplo que diz o seguinte: a altura de um cilindro tem medida igual à do comprimento do diâmetro da base correspondente. O que significa isso? A gente já tem a figura aqui, e aí ele diz assim, ó, a altura, olha só a altura aqui, h, tem a mesma medida, né, do comprimento do diâmetro.
lembram que o diâmetro vai de um lado não, né? Ele vai de um ponto ao outro ponto da circunferência e é o dobro do raio. Então, esse diâmetro aqui é raio mais raio, ou seja, é 2 vezes o raio. Se essa medida aqui do diâmetro é a mesma da altura, então, ao invés de eu usar h para a altura, eu vou usar 2 vezes o raio, né? Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer para calcular aí o que a questão está pedindo. Mas a questão ela diz assim, sabendo que a medida do volume desse cilindro é aproximadamente igual a 50,24 metros cúbicos, determine a medida do comprimento do raio da base dele. Considere π igual a 3,14. Então, ele disse aqui, ó, que o volume aqui dentro é de 50,24 metros cúbicos, né? Eu vou colocar aqui sem a unidade de medida, depois eu coloco no final. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber a medida do comprimento do raio da base. Ele quer saber justamente o raio. E ele só dá a informação do volume, mas a gente tem essa informação que vai ajudar a gente, que a gente pode trocar o H por 2R, porque ele diz justamente que a altura é 2 vezes o raio, né? Ou seja, a altura é a mesma medida do diâmetro. Então, por causa dessa informação aqui, a gente vai conseguir encontrar a medida do raio. Senão, a gente não ia conseguir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a fórmula. A fórmula é π vezes r² vezes h, certo? Ok. Aí, o volume, ele já dá, olha só, 50,24. Então, se ele já dá o volume, não é isso que a gente quer. O que a gente está querendo? A gente está querendo aqui esse Rzinho, né? Então, o volume eu vou substituir pela medida que ele disse, 50,24. Igual, o π, ele também mandou substituir, né? Ele disse para eu utilizar aqui o π, ó, 3,14. Se ele mandou utilizar 3,14, quer dizer que esse π vai fazer diferença no cálculo. Então, 3,14. Eu não posso deixar só π, porque senão também não vai dar certo. E agora o R? O R eu não sei, é justamente R. Então, vou deixar R². E o H? A gente viu que a gente pode substituir o H por 2R, né? Então, vou substituir aqui por 2R. Ok, então já temos tudo que a gente quer, porque só falta descobrir R, né? E é R que está atrapalhando aí, né, nessa conta. O que a gente vai fazer, então? Vamos fazer as contas que forem possíveis. Então, repito aqui 50,24 igual. Posso fazer essa multiplicação aqui. 3,14. R² vezes 2R é só juntar aqui, né? 2R. E aí, esse R já fica ao cubo, né? Porque esse R aqui do 2, ele tem expoente 1. Então, R² vezes 2R elevado a 1 é 2R elevado a 3, né? A gente tem que somar os expoentes. Lembram que a gente repete a base aqui está sendo R, e soma os expoentes? Então, a gente tem que somar o 2 com o 1 aqui, que vai ficar 3. E agora? Agora, o que eu quero saber está bem aqui, ó. Né? Então, o que a gente vai fazer? Ainda tem que multiplicar aqui, ó, 3,14 vezes 2. Né? E aí, esse valor dá 6,28. Então, 50,24 é igual a 6,28 R². Pronto. Se eu quero saber essa medida aqui, eu vou pegar essa outra medida de 6,28 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Ou seja, vai ficar 50,24 dividido por 6,28 e isso vai ser igual a R². Ok, então, fazendo essa divisão aqui, 50,24 dividido por 6,28 vai dar exatamente 8, olha só. E 8, então, vai ser igual a R². Mas eu não quero saber R², eu quero saber só R, né? Então, se eu inverter aqui para visualizar melhor, R² é igual a 8, logo, esse R vai ser a raiz cúbica de 8.
né, esse 3 aí que era do R ao cubo, ele vai lá para o outro lado como raiz, né, raiz cúbica. Então, a gente tem que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo e de novo por ele vai dar 8. É justamente o 2, né? Porque, olha só, 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? Então, a raiz cúbica de 8, o cúbica significa justamente, né, que a gente tem que encontrar um número para multiplicar por ele mesmo 3 vezes e chegar no resultado. Então, qual é o resultado? R é igual a 2. É o que ele queria. Ele queria saber o raio da base. Né? Então, chegamos aqui na resposta R é igual a 2, certo? Muito bem, então dessa forma nós resolvemos aí alguns exercícios envolvendo o cilindro, o volume dos cilindros retos. Espero que tenha sido bem proveitoso para você e eu vejo você aí numa próxima oportunidade.